Olá, amigos! Neste vídeo vamos abordar um tema que tanto judeus e cristãos, sejam padres, pastores, rabinos e sacerdotes, mantêm um entendimento em comum, mas o que a escritura hebraica ensina é bem diferente. Se Abraão errou ao ser conivente com costumes dos povos ao redor, será que atualmente pastores, padres, rabinos e sacerdotes estariam isentos de cometer esse mesmo erro? Pediu o Eterno para que Abraão sacrificasse seu filho Isaque? A resposta é não. Abraão, influenciado pelos costumes dos povos da região de sua peregrinação, a terra de Canaã, interpretou erroneamente o pedido do Eterno. Embora judeus e cristãos compartilhem o mesmo pensamento sobre o holocausto de Isaque, a escritura hebraica apresenta algo bem diferente. Nela, observamos como Abraão se deixou influenciar mais de uma vez pelos costumes dos povos ao redor, como, por exemplo, o mencionado em Gênesis, capítulo 12, verso 10 ao 13, onde Abraão, para se proteger de um costume dos egípcios, violou a lei do Eterno, ao dar um falso testemunho quanto a seu relacionamento com Sara, sua esposa, fazendo com que o Eterno intervisse diretamente, livrando ambos das mãos de Faraó. E quando cedeu ao pedido de Sara, no caso de Agar, sua serva, com quem Abraão teve um filho, Gênesis capítulo 16, verso 1 e 2. Com certeza, o mesmo se deu no caso do holocausto de Isaque. Que Abraão entendeu o pedido do Eterno conforme o costume dos povos ao redor, é fácil de perceber, pois quando nos mudamos de uma região para outra, temos a tendência de absorver certos costumes do local onde nos estabelecemos. O mesmo se deu no caso de Abraão. Que o sacrifício de Isaque viola a lei estabelecida pelo Eterno é exposto em Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6, Deuteronômio capítulo 12, verso 31 e Números capítulo 35, verso 29 ao 31. Embora a expressão holocausto nos traga a lembrança o genocídio dos judeus praticado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, e hoje se refere também a qualquer grande calamidade, para muitos povos do Antigo Testamento significava sacrifício humano ou de animais para agradar suas divindades. Quando relacionado ao Eterno, e sabendo que sangue simboliza a vida, significava a consagração do ofertante representada pelo sangue do animal, que era sacrificado sobre o altar, como podemos observar no holocausto de Abel, aceito pelo Eterno e mencionado em Gênesis capítulo 4, verso 3. Pediu o Eterno para que Abraão sacrificasse ou consagrasse seu filho sobre o Monte Moriá. Que o Eterno não pediu para Abraão sacrificar seu filho é claramente exposto em Gênesis capítulo 4, verso 9 ao 11, onde ele amaldiçoou Caim por ter cometido o primeiro homicídio, derramado o sangue de seu irmão Abel. Desde o princípio, a prática do homicídio foi condenada pelo Eterno, e o homicida severamente punido. Gênesis capítulo 4, verso 12 ao 15 e versos 23 ao 24. Além de condenar o homicídio, o Eterno decretou a morte do homicida, como a única forma de expiar a culpa. Gênesis capítulo 9, verso 5 ao 6. E estes textos abordam uma época anterior a Abraão. Atendendo ao chamado do Eterno, Abraão deixou a terra dos caldeus e se estabeleceu na terra de Canaã, onde em Siquém lhe apareceu e prometeu aquela terra em possessão para a sua descendência. Os cananeus habitavam naquela região. Gênesis capítulo 12, verso 6. O Eterno prometeu dar a Abraão e a sua descendência como propriedade perpétua toda a terra por onde ele peregrinara, somente após os habitantes dela terem enchido o cálice da injustiça. Gênesis capítulo 15, verso 16 ao 21. Deuteronômio capítulo 12, verso 29 ao 31, menciona o motivo pelo qual o Eterno expulsou aquelas nações da terra de Canaã e a entregou em herança perpétua à descendência de Abraão, a Israel. Entre as abominações cometidas pelos habitantes de Canaã e que o Eterno odiava, estava o sacrifício dos filhos e filhas que eram queimados no fogo a seus deuses.
podemos observar uma íntima relação entre o relato de Gênesis, capítulo 15, versos 16 ao 21, com o de Deuteronômio, capítulo 12, versos 29 ao 31. Com a prática do sacrifício humano, o cálice da injustiça daquelas nações transbordou. Quando o Eterno solicitou para que Abraão oferecesse Isaque em holocausto, na verdade estava solicitando para que Abraão consagrasse Isaque no local que ele haveria de mostrar. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. O próprio Isaque sabia que nos holocaustos oferecidos ao Eterno era um animal que deveria ser imolado, e seu sangue simbolizaria exatamente a vida daquele que estava sendo consagrado. Gênesis capítulo 22, versos 7 a 8. Perguntamos: aquele que conhece os corações, porventura precisaria provar alguém? Deixou o Eterno de ser onisciente? Se o Eterno pediu para que Abraão sacrificasse o próprio filho, porque ele providenciou sobre o monte escolhido um carneiro para o holocausto? Mentiu o Eterno a Abraão? Violaria o Eterno as leis por ele estabelecidas? Se o Eterno abomina e odeia sacrifícios humanos, poderia ele ter ordenado tal coisa a Abraão? A resposta para estas perguntas ajudará a entender que o Eterno jamais teria pedido a Abraão para sacrificar seu próprio filho, e sim que Abraão, influenciado pelos costumes dos povos ao seu redor, entendeu de maneira errada o pedido do Eterno. Sendo assim, só podemos concluir que ele interpretou a vontade do Eterno segundo o costume dos povos ao redor, e não nos ensinamentos dados no passado. O Eterno viu que Abraão interpretou seu pedido de acordo com os costumes dos povos ao redor, e o acompanhou em toda a jornada em direção ao monte, onde o impediu de consumar seu erro, orientando-o como deveria proceder para consagrar Isaque. Neste episódio, aprendemos sobre a misericórdia do Eterno para com aqueles que, embora sinceros, o seguem segundo conceitos humanos, não permitindo que consumam o erro, se como Abraão, no devido momento, abandonarem esses conceitos. A vida de Abraão nos ensina que não devemos buscar compreender qual seja a vontade do Eterno com base unicamente nos conceitos, costumes e tradições teológicas, e sim em uma íntima comunhão com Ele. A todos, Shalom.